Galera, muita gente especula que o terceiro episódio de X-Men 97 não foi muito hypado e não teve tanta aquela emoção, não teve aquela expectativa. Porém, a gente vai trazer para vocês aqui um pouquinho sobre esse terceiro episódio de X-Men 97. A gente vai esclarecer porque esse episódio foi insano e foi muito esclarecedor com relação a muita trama em si, principalmente em sua característica com relação à própria Jean Grey, tanto a Jean Grey clone como a Jean Grey original. Então vamos dar um pulinho lá em X-Men 97 para a gente saber se realmente esse episódio foi badass ou se não foi lá essas coisas. Então vamos dar um pulinho lá agora. Dom Coutinho na área. Galera, antes de começar esse vídeo badass, deixa eu pedir humilde para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte do Nerd Manchete que está crescendo graças a vocês. Sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos e venham curtir um bom canal que está crescendo e só vocês têm a ganhar. Disso pode ter certeza. Estamos chegando, galera, devagarzinho nós tá chegando. Então, dado nosso recado, vamos ao que interessa. Galera, X-Men 97, o terceiro episódio. Muita gente fala por aí que não foi lá essas coisas, que o episódio em si não trouxe muita relevância, não trouxe muito impacto. Galera, tá difícil de agradar os fãs, né? Tá difícil. Mas por que tá difícil? Será que é alguma coisa? Será que a gente tá querendo demais? Será que a gente tá escolhendo demais? A gente tá colocando muita coisa onde não tem que estar? Galera, realmente o terceiro episódio de X-Men 97 ele foi bem esclarecedor. De minha parte foi. Até porque a gente sabe que no penúltimo episódio, no segundo, Jean Grey reaparece na mansão X, tá? E o nome desse episódio, no caso do terceiro, é Fogo Encarnado. Então a gente vai trazer aqui um pouquinho, vamos tirar um pouquinho dessas dúvidas com relação a esse episódio, que talvez você comece a ter uma outra noção ou outra expectativa com relação a isso. A partir desse momento que a Jean Grey chega ali na mansão X, começa a gerar uma série de dúvidas entre os X-Men. Tá? Depois que o Fera afirma com todas as letras, com todas as experiências, a sua experiência que a Jean que reapareceu agora na mansão é sim a verdadeira Jean Grey. Como assim, galera? Se já tem uma Jean Grey morando na mansão? Pois é, galera, agora são duas, só que a verdadeira reapareceu. Então isso significa que a que está morando na mansão não é de fato a Jean Grey verdadeira. Então a gente vai entrar mais a fundo para vocês poderem entender. Sinistro começa a mostrar, tá, as suas reais intenções. O Senhor Sinistro é um cientista muito além do seu próprio tempo. É um cientista lá do século XIX. Muito cruel, sádico, manipulador e muito esperto. Por que eu estou falando do Sinistro? Porque graças à afirmação do próprio Fera com sua experiência em tecnologia, em ciência, o Fera afirma que a Jean Grey, que reapareceu na mansão, é a verdadeira Jean Grey. A que está morando na mansão é um clone, então há um debate entre eles ali. Então a própria Jean, né, a Jean clone, ela fica pistola da vida, porque todos começam a duvidar dela. Então ela pega o seu filho Nathan e vai para o quarto. Então todos eles ali ficam especulando realmente qual é a verdadeira Jean. E nisso que a Jean clone está no quarto, ela começa a ter seus pensamentos ali vazados sobre muitas situações. E é aí que o Sinistro entra na história, né? Começa a entrar na mente da Jean clone. Então ele começa ali persuadir, começa a perguntar para ela se ela quer respostas. Então a partir daquele momento ele entra a fundo na cabeça da Jean, transformando essa Jean, tá? Que no caso a Jean clone, ela dá lugar à rainha dos doentes. Então a mansão Xavier, a mansão dos mutantes, ela passa de mansão à casa dos horrores. Com tudo que está acontecendo, a mansão X, né, ela se passa ali com várias situações, vira uma verdadeira casa dos horrores, a casa do medo, onde o Sinistro
usa, tá? Usa dos maiores medos e os medos mais perturbadores de cada um membro dos X-Men, fazendo com que eles tenham uma realidade distorcida dos seus próprios medos, usando, né, a ajuda também da própria rainha dos Duendes, que no caso a Jean Grey clone. Então vira uma verdadeira bagunça a Mansão Xavier. Então todos ali estão lutando contra seus medos, contra os seus pesadelos. E nisso o Sinistro entra a fundo e ele consegue raptar o Nathan. Então a gente já sabe que a Jean clone, ela de fato não é a verdadeira. E aí a gente já começa a entender quem foi o responsável por criar a Jean. Foi o próprio Sinistro, o Senhor Sinistro. Então as intenções dele era fazer com que o rapto do filho do Ciclope com a Jean, né? E ele fazer uma experiência com o próprio Nathan, que é o filho da própria Jean, clone com o Ciclope. Então a verdadeira Jean entra na luta usando seus poderes ali para poder acabar com toda aquela loucura. A Jean verdadeira é muito overpower, né, galera? Ela realmente é a Jean Grey, porque a gente vê que até na sua forma de agir, até na sua forma de pensar, ela é diferente, tá? Então Sinistro quer transformar Nathan invulnerável, ou seja, ele quer transformar o Nathan em invencível, num mutante invencível, uma nova raça de mutantes altamente alterado, tá? Tecnogânicos. Então, ou seja, ele usa da tecnologia, usa ali da tecnogânicos para poder mexer ali todas as células do mutante, né? Que no caso o bebezinho que foi gerado ali com a Jean clone e com o próprio Ciclope. E aí fazendo essa união, ele começa, né, a alterar os genes dessa criança, né? Então ele começa a usar todas as suas artimanhas. Com a ajuda de Wolverine, a Jean começa a equilibrar os seus poderes e a concentrá-los, ou seja, começa a controlar seus poderes, até que ela está perturbada com muitos pensamentos, com muita coisa em cima. Então tudo que estava acontecendo era novo para a própria Jean, no caso a Jean verdadeira. Então Wolverine consegue ajudar ela a voltar a si. As duas Jean foram tem uma luta, tá, mental feroz, onde lembranças e tragédias são expostas ali para ambas as partes, verdades das quais estavam ocultas. Então a Jean começa a mostrar para a Jean clone o seu verdadeiro motivo, o que se passou na vida dela, o que aconteceu no passado, por que ela é a verdadeira. Então muitas coisas ali entre elas começam a ser esclarecidas, principalmente o fato da Fênix, que a própria Jean clone afirma que ela é a própria Fênix, mas na verdade, galera, a própria Fênix, ela acabou de regressar, que é no caso a própria Jean Grey. Então a Jean clone volta a si, tá? E ela se volta contra o próprio Sinistro e salva o seu filho Nathan com a ajuda do Scott, tá? Mas Nathan corre um sério risco de vida devido ao vírus exposto tecnogânico, né, que foi implantado ali com a ajuda do próprio Sinistro, um vírus mortal, tá? Que no caso, no presente, não existe uma cura. Então, sendo assim, o Nathan é mandado para o futuro, aonde a sua probabilidade de vida seja muito mais alta. Porque no presente não existe nada além daquele vírus tecnogânico usado pelo Sinistro. Então, ele é mandado, mesmo contra, né, a decisão do Scott, mesmo contra também a decisão da própria Jean, tá, clone, mas não há uma opção que seja cabível naquele momento, a não ser mandar o próprio Nathan, né, para o futuro, se quiser salvar a vida deles. Então, mesmo contra a vontade do próprio Scott, ele é levado para o futuro. Então a gente começa a ter muitas coisas esclarecidas nesse episódio. Jean, a verdadeira Jean, se despede, tá, da Jean clone, que no caso aí é a própria Madelyne Pryor, ou seja, Madelyne Pryor. Então a Madelyne, ela consegue, né,
falar com a Jean, né, se despedir e explicar os reais motivos do quais fizeram com que ela ficasse na mansão até o exato momento. E ela especula que nada disso teria acontecido se o Scott não tivesse um senso de responsabilidade, um senso de liderança muito grande ou muito alto. Se esse senso de liderança, de responsabilidade não tivesse tomado à frente do Scott, ela e ele teriam ido viver uma vida em um outro lugar, em qualquer lugar do mundo. Talvez isso não tivesse acontecido, mas por ironia do destino, isso teve que acontecer. Então a Jean se despede, né? No caso a Jean Grey original, a oficial, se despede da Madelyne Pryor e ali ela dá seguimento à sua vida, ela segue o seu rumo, o seu destino. Então, para fechar esse episódio, a gente viu que tem muita coisa que foi esclarecido. Quem foi o responsável por criar o clone, no caso a Madelyne Pryor, que foi o Senhor Sinistro, né, que é um cara altamente inteligente, de alto intelecto e de um perigo iminente para os próprios X-Men. E claro, muito perigoso. E que usa também da sua tecnologia para poder fazer uma mutação na genética humana, né, fazendo uma união, né, de todos os como é que fala aqui? O DNA, tá, do mutante para poder criar um mutante muito mais poderoso, um mutante do qual seja imbatível e até mesmo indestrutível, que no caso seria o próprio Nathan, no seu ponto de vista. Então muitas coisas foram esclarecedoras. Eu achei legal no momento da batalha lá com o Magneto e a própria Jean Clone, que o Magneto chama ela de clone dos infernos. Eu achei o bico, galera. Realmente o Magneto é incrível. Mas, né, o Magneto contra a Rainha dos Doentes, a gente sabe que ele não teve muita chance, até porque os poderes telecinéticos da Jean Clone equivale o poder da própria Jean original, né? Vai muito além do magnetismo. Então a gente sabe que o poder telecinético da Jean é cruel, cara, é insano. A Jean é poderosa demais. Então, para fechar o terceiro episódio ali, a gente viu a Aurora ali, sabe, num barzinho como quem não quer nada. Então, eis que aparece o Forge, que é um velho amigo do professor Xavier. E ali, naquele exato momento, ele se dispõe a ajudar a própria Tempestade a recuperar os seus poderes. E aí, vocês ainda acham que esse terceiro episódio não foi esclarecedor? Claro que foi, galera, claro que foi. Depende do ponto de vista de cada um. Mas é claro que ainda tem muita coisa para acontecer, vai acontecer. E eu vou deixar um spoiler aqui para um próximo vídeo. A gente vai fazer um vídeo aqui sobre os X-Men, que vai abrir muita porta, tá? Muitas portas para muitas outras franquias de sucesso. E que pode gerar, sim, muito hype com relação a esse mundo dos mutantes. Então, se você curtiu esse vídeo, não sai do vídeo de se inscrever, deixa seu joinha, se inscreva, compartilha aí e ajuda a gente, que a gente tá com 1.000 inscritos. E me desculpe se vocês ouviram os gatos, né, gritando aqui, mas faz parte, galera. Beleza? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!